pessoal, tudo bom? Eu sou Carlos Pacheco, coordenador do curso de Comércio, e hoje vamos trabalhar com o início da disciplina de estoques, citando a competência 1, conhecer o processo e variáveis de armazenagem de materiais. Essa disciplina ela tem uma função bastante importante na questão do comércio, principalmente na área de varejo. Qual é essa importância? É todo o processo de qualidade que vocês possam imaginar em relação ao produto que vocês comercializam versus a percepção do cliente que você tem. E um dos pontos mais importantes de estoques é que ele está diretamente relacionado, além da satisfação com o cliente, com a qualidade do produto que você tem e com a redução de custos proveniente a todo o teu estoque. Portanto, saber trabalhar com estoques é saber colocar qualidade na tua empresa, é saber respeitar o cliente e, o mais importante, tomar conta do teu bolso, ou seja, evitar gastos. E para nós termos esta ideia mais adequada, nós vamos trabalhar com alguns pontos, ou seja, o que é que corresponde a conjunto de funções relacionadas a estoques. De acordo com o nosso slide, vocês percebem que nós temos reposição e descarga de produtos, carregamento, arrumação, conservação de matérias-primas, produtos acabados ou semi-acabados. Ou seja, nós podemos controlar a organização interna do nosso estoque, não só de produtos já prontos para serem comercializados, mas produtos que ainda vão passar por algum processo de transformação para que vocês possam então oferecer para os seus clientes. Na próxima página, nós vamos encontrar alguns pontos curiosos sobre a vitalidade dessas empresas no mercado de trabalho. Observem. De acordo com a pesquisa, aqui nos mostra que as empresas perdem 50%, ou seja, a metade dos clientes que têm dentro de 5 anos, sendo que 68% dessas perdas são relacionadas apenas à questão de relacionamento entre a empresa e os clientes que a empresa tem. E o custo de tentar manter esse cliente pode ser até 10 vezes mais caro do que simplesmente ter um cliente satisfeito. Vamos observar aqui essa escala em relação a perdas de clientes. Vejam só, 0,5% os clientes saem das empresas por causas desconhecidas, ou seja, não sabemos por que ele sai. 1% por morte, ou seja, falecimento. 3,5% serviço não correspondia ao desejado. 5% serviço executado sem qualidade. 10% concorrente ofereceu melhores condições. 15% o cliente encontrou o melhor preço. E 65% mau atendimento. Veja como é importante. Agora, percebam que desta lista aqui que nós lemos, tem 3 itens que eu marquei propositalmente de cor vermelha, que é o caso de 3,5%, 10% e 15%. Pessoal, 3,5%, serviço não correspondia ao desejado. Por que o serviço não correspondia ao desejado? Por diversas razões. Uma delas, má organização ou má gestão do estoque, por exemplo. 10%, concorrente ofereceu melhores condições. Ou seja, o que são melhores condições? Preço, prazo, podem ser. E para que eu possa conseguir um bom preço, eu tenho que conseguir produtos de qualidade, produtos que possam garantir a permanência daquele cliente na minha empresa. E no momento que eu tenho este produto de qualidade, no momento que o meu cliente reconhece tudo isto, ele volta a comprar. E se ele volta a comprar na empresa, a empresa vai ganhar com essa compra. Ou seja, 10% de empresas que não tomam conta de forma adequada do estoque, perde os clientes para outras que tomam conta melhor. E 15% o cliente encontrou o preço melhor, que é quase igual ao item anterior. Ou seja, se eu consigo reduzir custo de armazenagem, eu consigo vender muito bem os meus produtos e a minha perda ela é muito pequena, resultado, eu tenho como ter um capital de giro melhor. Se eu tenho um capital de giro, eu consigo ter condições financeiras mais adequadas do que se eu não tomar conta adequadamente de um estoque. Veja como é importante a boa gestão simplesmente de um estoque como este. Tá?
Vamos dar continuidade ao próximo slide. Esse que nós vimos agora é só para vocês perceberem a importância que tem a área de estoques, se bem administrada. Dentro do próximo slide, vamos trabalhar com as instalações, ou seja, a disposição do estoque. Ela fala que as instalações do armazém devem proporcionar a movimentação rápida e fácil de suprimento desde o recebimento até a expedição. Ou seja, se eu tenho um local na minha empresa ou próximo à minha empresa que eu possa armazenar todos os meus produtos ou boa parte dos meus produtos, tem que ser tão fácil eu entrar e sair, pegar o produto que eu preciso e repor lá na minha gôndola, porque se eu não consigo fazer isso, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo inteligência de mercado. Por quê? Porque a ambientação que a empresa tem, que vamos ver logo mais na parte de layout, é fundamental para trabalharmos e administrar a questão de estoques. E ele fala no negrito dizendo o seguinte: assim, alguns cuidados essenciais devem ser observados. Vamos lá dar uma olhada neles? Primeiro, determinação do local em recinto, aberto ou não. O que quer dizer recinto aberto ou não? Se eu trabalho com um armazém de construção, provavelmente eu posso ter dois ambientes de estoques. Em local fechado, em um galpão, ou em um local aberto, ou seja, a céu aberto, onde eu vou colocar britas, barros, alguns tipos de areia, tijolos e por aí vai. Ou seja, o nosso estoque ele pode ser totalmente fechado, parcialmente ou totalmente aberto. Definição adequada do layout, ou seja, da ambientação, da disposição do meu ambiente onde eu vou armazenar os meus produtos da minha empresa. 3. Definição de uma política de preservação, com embalagens plenamente convenientes aos materiais. Vamos dar um exemplo? Digamos que eu tenha alguns produtos para estocar. Digamos, arroz, feijão e papel higiênico. Como é que eu iria estocar? 3 produtos. Vamos dizer que nós vamos precisar estocar um em cima do outro. Qual seria a minha escala? Se eu colocar o papel higiênico no primeiro ou na segunda posição, provavelmente eu vou perder os meus papéis higiênicos. Por quê? Porque o peso do feijão, das sacas de feijão e das sacas de arroz vão amassar os meus papéis. E trabalhar numa posição adequada, na organização mais bem desenvolvida em relação à estrutura, pode garantir um bom desenvolvimento no estoque. Vamos para o quarto item: ordem, arrumação e limpeza de forma constante. Nada pior do que você ir ao supermercado, pegar um pacote de um produto qualquer, está lá no cantinho do pacote, ruído. E você percebe que aquele ruído é de algum rato, de algum camundongo. Isso não é interessante. Ou um pacote de leite, leite em caixa, por exemplo, sujo, com algum líquido, com uma coloração meio amarelada pelo lado de fora, ou de outra cor qualquer. Isso não é legal. Isso passa falta de controle, falta de cuidado e, o mais importante, falta de respeito com o consumidor. E acreditem, nós, como consumidores, sabemos observar isso. E todos nós, de modo geral, damos importância à empresa que mantém o seu estoque, seus produtos nas prateleiras limpos, sem poeira e bem organizados. E o item 5, ele fala da segurança patrimonial contra furtos, incêndio, etc. Isso é uma questão mais própria, ou seja, do próprio empresário. Será que não é importante colocar sensores de detecção de movimento, colocar extintores de formas estratégicas no ambiente? Porque caso ocorra um princípio de incêndio ou caso alguém tente adentrar nesse ambiente sem a devida autorização, vocês vão conseguir ter um controle maior sobre estes problemas que possam ocorrer. Isso é uma questão de gerenciamento particular, nosso mesmo. Vamos para o nosso próximo slide, que fala da seguinte forma: ao se otimizar, ou seja, ao melhorar a armazenagem, o que é que a empresa ganha com isso? Máxima utilização do espaço, a ocupação do espaço de forma organizada. Ocupar espaço não é encher espaço. Vamos entender o que é um espaço cheio de um espaço bem organizado. Um espaço cheio é um espaço que mal você consegue se movimentar lá. Para pegar um produto, outra coisa qualquer, você tem que praticamente subir em outros produtos para você conseguir alcançar aquilo que você quer. E isso não é ser uma forma inteligente de organização de estoques. A boa organização é
a facilidade de entrar no ambiente mesmo bastante ocupado de uma forma mais limpa e organizada possível. Ou seja, eu levo tempo para pegar o meu produto, para alcançar o meu produto e levar para a minha gôndola ou entregar para o meu cliente. 2. Efetiva utilização de recursos disponíveis. São as pessoas, mão de obras, equipamentos, como aqueles pallets, os palletizadores, que são aqueles carrinhos que levantam e movimentam os pallets, por exemplo. Pronto acesso a todos os itens, que é o que nós chamamos de seletividade. Ou seja, eu posso pegar um item que está aqui perto, mas se eu for lá no final do estoque, eu tenho como pegar o outro item lá no final? É fácil. Máxima proteção aos itens estocados, boa organização e satisfação das necessidades dos clientes. Nesse próximo slide nós temos um arranjo físico, ou seja, a aplicação do layout. Vamos para um outro slide que eu quero que vocês observem aqui como é que funciona de uma forma bem simples a organização. Percebam, pessoal, que neste ambiente aqui nós temos o recebimento e conferência. Este rapaz aqui faz o controle das mercadorias que entram, onde este outro vai trabalhar com a armazenagem da mercadoria neste ponto e neste ponto aqui, por exemplo. O conferencista, e depois passando pela questão da armazenagem, nós vamos para a movimentação, ou seja, a disposição desses produtos no ambiente. Nós já observamos que temos um paletizador aqui e outro aqui, fazendo a movimentação dos pallets, como vocês podem ver nesta ilustração. Mais à frente nós vamos para uma segunda parte de controle do estoque, que é o inventário, ou seja, essa pessoa faz o controle de exatamente quantos produtos nós temos. Aqui nós temos auditoria de embalagem e retornos, referente à qualidade e organização dos produtos. E nós temos aqui a parte de controle geral, que é essa parte frontal, o abastecimento e o chamado picking. O picking, na verdade, é uma prática de esta pessoa aqui retirar do estoque equipamentos ou produtos para então entregar aos clientes. E isso aqui é uma parte importante que nós temos para fazer a distribuição, ou seja, o picking é eu pegar o produto e entregar na mão do meu cliente. Dando continuidade ao objetivo do layout. Primeiro, assegurar a utilização máxima do espaço, como nós vimos, propiciar a mais eficiência em relação à movimentação desses materiais, melhorar a estocagem e deixar de forma mais econômica e fazer do armazém um modelo de boa organização. A metodologia geral para projetar um layout de um armazém consiste basicamente em 5 passos. Vamos lá? Primeiro, definir a localização de todos os obstáculos, ou seja, vocês vão desenhar as ruas, vocês vão desenhar os pontos de paradas, os locais onde as máquinas vão estar. Como é que vocês vão desenhar o mapa de um layout? Localizar as áreas de recebimento e expedição, as áreas primárias, secundárias e separação de pedido de estocagem, definir o sistema de localização de estoque e avaliar as alternativas de layout do armazém, ou seja, como é que nós podemos utilizar o espaço de maneira mais inteligente possível. E o controle de materiais perecíveis, isso é muito importante. Trabalhar com materiais que têm uma longevidade muito boa é uma coisa. Materiais de rápida perecibilidade, ou seja, que pode se perder facilmente, é muito importante. Aí que entra custos, por exemplo. Nós temos alguns pontos, por exemplo, inclusão de lotes de materiais perecíveis, coloquem separados. Requisições de materiais, como é que são feitas essas requisições dos perecíveis, o controle adequado, a alteração dos lotes, exclusão dos lotes e atualização da situação dos lotes, ou seja, como é que a gente faz o controle do primeiro que sai, o último que entra, como é que a empresa gerencia seu estoque de perecíveis, por exemplo. O subsistema em pauta engloba 4 fases distintas a saber. Primeiro, controle e recebimento. Segundo, atendimento e requisição do material. Terceiro, atendimento e devoluções de material. E quarto, a atualização da situação do lote, ou seja, do pacote, do grupo de produtos que vocês estão gerenciando. E por último, vamos trabalhar com a dinâmica no controle, que propicia a geração dos seguintes benefícios. Primeiro, um bom estoque bem organizado gera tomada de decisões mediante alertas automáticos de vencimento, prazo de validades, por exemplo. Ele indica os lotes a serem fornecidos mediante requisição, para garantir a entrega dos materiais mais próximos do vencimento e da validade.
Ou seja, com isso eu coloco um produto certo na mão do meu cliente, o meu cliente permanece satisfeito com a minha empresa e eu consigo manter meu cliente sempre comprando sempre que possível, ou seja, eu consigo até mais à frente gerar um sistema de fidelização para o meu cliente. Claro que estoque não resolve todos os problemas de uma empresa, mas é um dos principais fatores para o atingimento de um sucesso empresarial. Bom pessoal, finalizamos nossa primeira competência com o título Conhecer o processo e variáveis de armazenagem e de materiais. Espero vocês na próxima videoaula e até a próxima.